Boa tarde, meu nome é Sofia. Opa, peraí. Boa tarde, meu nome é Sofia. Puxa a caixinha. Obrigada. Desculpa. Boa tarde, eu sou Sofia. Essa é a Débora, minha colega. Nós somos do quarto módulo do curso técnico em meio ambiente e fizemos um trabalho com a orientação da professora Samara sobre análise temporal da cobertura do solo em uma área delimitada pelo zonamento ecológico econômico do litoral norte de São Paulo. O zonamento ecológico econômico surgiu no Brasil com a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e foi regulamentado em 2002. No litoral norte de São Paulo, foi regulamentado pelo Decreto Estadual número 49.215 de 2004. Depois, ele foi revogado pelo Decreto Estadual número 62.913 de 2017. Isso, só um instante. A apresentação não tá mudando. Ai, desculpa. Desculpa aí, Desculpa, o slide não estava rolando. Vocês agora estão vendo o slide que eu estou Estamos apresentando? sim. Estamos sim. Que é um ponto de interrogação. Estamos. Tá bom, obrigada. O zonamento ecológico econômico é um instrumento mais adequado na delimitação das áreas de influência ou conflitos e serve também para dar respostas em relação a fatores ambientais a serem considerados dentro das zonas. O zoneamento ecológico econômico é subdividido em 3 zonas, entre mares, terrestre e marítima. No zoneamento terrestre, nós temos 5 zonas. Da zona 1, que é a zona mais preservada, com mais índices de vegetação nativa, com bastante unidades de conservação, geralmente tem aldeias indígenas, quilombolas. E nós temos a zona 5, que é a zona mais afetada, podendo chegar até 70% de área urbana. Nesse mapa, a gente tem toda a delimitação do zoneamento ecológico econômico no litoral norte de São Paulo. Temos a nossa cidade, Caraguatatuba, e as áreas em verde são o zoneamento ecológico, o Z1T, que é o mais preservado, e temos o Z1... Acho que o slide não foi. Não está passando, Sofia. Não abre para apresentação, não. Apresenta só assim mesmo, tá? Bom. Aí você passa aqui com a seta. Deixa só assim. Vocês estão vendo o mapa? Agora sim. A área em verde é a Z1, que é a mais preservada, e a área em vermelho é a Z5, que é a mais ameaçada. E não vou me prolongar muito nesse mapa, porque o nosso tempo é curto, mas ele é muito interessante. Segundo o decreto estadual, no artigo 6º, ele nos diz que, na zona 1T, os planos e programas objetivarão a meta de conservação ou recuperação de, no mínimo, 90% da cobertura da zona com cobertura vegetal nativa, garantindo, assim, a diversidade biológica das espécies. O objetivo do nosso trabalho é analisar a cobertura do solo em uma área de 546 hectares, classificada como Zona 1T, que é a mais preservada, no município de Caraguatatuba, São Paulo, a fim de verificar se o uso do solo nessa área está de acordo com a legislação. A área se encontra identificada no mapa oficial do Zonamento Ecológico Econômico do Litoral Norte, com o código Z1T e D54. Nós fizemos um mapa utilizando o Google Earth, com a localização da nossa área de estudo. A gente colocou em amarelo, delimitamos a área em amarelo, que é a Z1T e D54, e mais ao norte nós temos o bairro Tabatinga, e mais ao sul a gente tem o bairro Porto Novo, e o nosso Instituto Federal fica um pouquinho mais longe, ali no centro, no bairro do Indaiá, e a nossa zona de estudo fica próximo aos bairros do Rio do Ouro, Benfica e Jaraguazinha, que são um pouco mais próximos do morro. A nossa principal fonte foi o site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo. Então, onde a setinha amarela está apontando, é onde a gente aperta para poder ver para poder abrir uma nova guia, para a gente poder, assim, ver o zoneamento ecológico econômico terrestre. Então, a gente aperta e ele vai abrir aqui, ó, no Google Earth. Aqui a gente tem tudo que a gente utilizou.
para poder fazer o trabalho. Temos a delimitação do zoneamento ecológico aqui no litoral norte, e as áreas em verde e vermelho são as mais menos ameaçadas. Agora a minha colega Débora vai continuar o trabalho. Olá, boa tarde a todos. Sou a Débora e vou estar dando continuidade à metodologia. Analisamos duas imagens que obtivemos através do Google Earth, de junho de 2011 e fevereiro de 2022. Foi um período aproximado de 10 anos e meio. Com essas imagens, fizemos a interpretação visual delas de antes e depois. Utilizamos a técnica de vetorização manual que aprendemos na aula de SIG, do terceiro módulo do nosso curso. Fizemos uma tabela analisando os dados, né, de diferença entre eles. Fizemos polígonos em metros quadrados para delimitar toda a área de estudo, que foi de 546 hectares. Comparamos o resultado. Aqui, como vocês podem ver, é o primeiro mapa de julho de 2011. Essa área de rosa é a área toda a área de estudo, né, que contempla o bairro Rio do Ouro, Jaraguazinho e Benfica. Nelas podemos encontrar também o Morro Santo Antônio, que é o padroeiro da nossa cidade, né, que tem uma estátua do santo. Aqui uma observação que a rodovia Nova Tamoios ainda não havia acontecido, que é uma diferença que vamos ver no próximo mapa, que é o mapa de fevereiro de 2022 desse ano, que essa linha em amarelo que nós marcamos é a construção da rodovia Nova Tamoios, que passa no meio dessa área de estudo da gente. A área do bairro do Jaraguazinho, ela não cresceu, permaneceu do mesmo tamanho. Teve reduções nas áreas desmatadas e áreas de regenerações foram restauradas. Surgiu uma nova área rural, que foi essa área, não sei se vocês conseguem ver, que está bem aqui em Lilás, que antes não tinha. Uma nova área rural com residência, na qual não tinha no mapa antes. Aqui fizemos uma tabela para demonstrar os dados melhor. A vegetação nativa em 2011 era cerca de 80%. Em 2022, foi para 84,5%. A área urbana de 0,5% passou para 3,5%. Na zona rural, de 0% passou para 2% em 2022. Na área desmatada, teve 19,5%. Em fevereiro deste ano, baixou para 10%. Teve uma diminuição na área desmatada, tendo a regeneração da vegetação nativa. Dependendo das condições, ocorre o reflorestamento, com a ajuda dos processos biológicos naturais que as plantas estabelecem numa área degradada, sem manejo ou infraestrutura urbana. Próximo dessa região, da nossa área 54 de estudo, está presente o Parque Estadual da Serra do Mar, é um banco de sementes ali. Então, nesse tempo de 10 anos e meio, teve uma restauração natural. Na conclusão, foi verificado em 2011 que cerca de 108 hectares, 20% dessa área estava desmatada ou sendo utilizada com ocupação urbana ou estrada. Ou seja, a vegetação nativa ocupa 80% dessa área. Já em 2022, foi observado um novo tipo de cobertura do solo na área com ocupação rural de 2%, que somada ao uso urbano, as estradas e as áreas desmatadas correspondiam a 74 hectares e 15,5%. No geral, houve uma regeneração das áreas desmatadas. No período decorrido da área ocupada pela vegetação nativa, subiu para 84,5%. Mesmo assim, não foi suficiente para cumprir o que a legislação nos na Zona 1 terrestre, que é, no mínimo, 90%. De 80% passou para 84,5%, mas, mesmo assim, não estabelece o que é no ZE, que é, no mínimo, 90% da vegetação nativa. Como vocês podem ver nesses slides, tem as referências bibliográficas que foram usados todos os dados do nosso estudo. E, por fim, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas. Parabéns pela apresentação. Obrigada.
O grupo Uma Horta Agroecológica para o IFSP Campus Itaquaquecetuba está presente? Eu sim. Pode projetar o seu slide, então. Só um minuto. Quando estiver pronto, nos avisar. Posso começar? Pode sim, fica à vontade. Você tem 10 minutos para apresentação. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é José Vitor e eu sou aluno do IFSP Campus Itaquaquecetuba e eu faço parte de um projeto de implementação de uma horta agroecológica aqui no Instituto Federal de Itaquaquecetuba, junto com o professor Rodolfo e com a professora Carla. Esse projeto veio para tratar da problemática da poluição ambiental e do meio ambiente, agrupando-se com o uso de agrotóxicos prejudicando a saúde. Isso porque a agricultura convencional é orientada para um consumidor, o que demanda de uma alta produção para poder suprir o mercado, o que gera aumentos constantes dos usos de substâncias químicas, como os agrotóxicos, que são utilizados em grandes escalas, o que diminui a qualidade dos alimentos. Desse modo, em relação à saúde, os agrotóxicos causam algumas doenças, como o câncer e alguns respiratórios. A Anvisa tem uma classificação por cores dos tipos de agrotóxicos, tendo tipos altamente tóxicos, representados por cores mais fortes, como o vermelho, e os pouco tóxicos, representados por cores como o verde. Este gráfico é do uso de agrotóxicos no Brasil, então, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, se vocês observarem, ele tem, do ano de 2005 a 2015, algumas oscilações, porém sempre estando abaixo de 200 toneladas por ano. Porém, no ano de 2018, ele teve um pico de 450 toneladas no ano, o que representa um uso muito grande de agrotóxicos, principalmente por prejudicar muito a saúde. Deste modo, a agroecologia é uma ciência que surgiu para mitigar essa utilização de agrotóxicos, contribuindo para a melhora do meio ambiente por meio da diminuição dos gases do efeito estufa, além de aumentando o conforto térmico e principalmente aumentando a biodiversidade. E por não utilizar agrotóxicos, essa prática é mais econômica, além de ser fonte dos resíduos orgânicos produzidos na própria horta ou na alimentação do campus. Além disso, ele reduz a contaminação dos alimentos, o que contribui para a qualidade deles, porque eles se tornam alimentos mais bem nutritivos, além de diminuir a incidência das doenças já citadas. Por isso, este projeto tem o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação de uma horta agroecológica no Instituto Federal de São Paulo, do campus Itaquaquecetuba, prevendo recursos e procedimentos necessários e engajando a comunidade escolar. Para alcançar esse objetivo, nós realizamos alguns procedimentos. Dentre eles, a pesquisa de unidades agrícolas no estado de São Paulo, feito no site Sampa Mais Rural, além da sociabilização com a comunidade, que foi feita por meio de parcerias com outras instituições, além de um vídeo de apresentação para apresentar o projeto à comunidade e algumas interações na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para interagir com a comunidade. Também foi feito um tour pelo campus para verificar possíveis locais para a implantação da horta, além de verificar pelo Google Earth o tamanho de alguns espaços que seriam prováveis para implementar. E, por fim, foi visto que no plano de expansão já existe um local pré-determinado. Foi também feito, por fim, um questionário com o objetivo de entender a receptividade da comunidade ao projeto e captar quem gostaria de participar de forma voluntária, o qual foi dividido por segmentos, docentes, discentes, tais e servidores terceirizados, contendo em média 10 questões para cada segmento. Essas são imagens do questionário. A imagem à esquerda é a página inicial do questionário, na qual consta os representantes do projeto, no caso eu, bolsista e os 2 orientadores, e também a apresentação do projeto e os objetivos dele. À direita, a página da seção dos discentes, tem 3 questões que vocês podem observar que possuem
uma preocupação em captar pessoas e verificar o que elas entendem por agroecologia. Bom, depois de feito essas pesquisas, nós obtivemos alguns resultados. Dentre eles, a quantidade de unidades agrícolas no estado de São Paulo, que é de 1.056 no município, dividido em sul 577, norte 119 e leste 33. Sendo que o Instituto Federal de São Paulo, do campus Itaquaquecetuba, fica próximo à zona leste do município de São Paulo, o que evidencia a necessidade da criação de mais espaços como esse, visto que é um dos locais que menos possui unidades agrícolas no estado. Bom, em relação à socialização, a prospecção de parceria foi feita principalmente com o Instituto Federal do Campus São Miguel Paulista, no qual nós fomos lá verificar algumas mudas que eles possuem, como eles fazem o engajamento da comunidade, como eles trabalham, além de o professor Rodolfo dar uma palestra sobre agroecologia. Então, vocês podem observar nessas 6 fotos a forma como as plantas estão dispostas na imagem mais à direita, e na imagem mais à esquerda pode ser observada a forma que é feita a compostagem do campus. Da horta do campus, que também é agroecológica. Essa é uma vista aérea tirada do Google Earth, do IF, do Instituto Federal aqui de Itaquá. Então, em amarelo no mapa, tem uma horta informal mantida pelos servidores, que fica próximo ao bloco amarelo. Enquanto em vermelho, é um espaço para a construção da nossa futura horta, que possui aproximadamente 3.400 metros quadrados, o que representa aproximadamente 10% do total do campus. Este espaço está previsto no plano de expansão do campus, como eu disse que foi pesquisado lá atrás. Essas são fotos do local. Então, à esquerda tem a horta mantida pelos servidores. Então, se vocês observarem, ela possui poucos cuidados e possui mais temperos. Então, ela está crescendo de forma bem natural. Enquanto que à direita fica o espaço para a construção da nova horta. Então, ao fundo, vocês podem observar a quadra. Essas coisas que estão no terreno serão retiradas, estão aí somente porque tinha uma casa aqui, tipo um barracão, e ele foi retirado há pouco tempo, então o terreno ainda será limpo para implementar a nova horta. Em relação ao resultado do questionário aplicado, em preto está a quantidade de pessoas por segmento e em cinza a quantidade de respostas. Então, pode observar que nós obtivemos 57 respostas de 626 pessoas, o que representa aproximadamente 9,1% da comunidade total, o que é um número muito bom, visto em comparação a outros projetos da mesma área. Já em relação às pessoas que gostariam de participar do projeto, isso voltando naquela questão das 6 perguntas da página do discente, questão 8, 9 e 10, nós podemos observar que das 57 pessoas que responderam o questionário, 54 gostariam de participar de forma voluntária. Então, isso é um engajamento muito bom, já que representa quase que 100% das pessoas que responderam o questionário. Para os próximos passos do projeto, nós pretendemos implementar ainda mais materiais necessários nessa tabela de orçamento, que então, como eu disse, por não utilizar substâncias químicas, o custo do projeto é mais barato, então fica abaixo dos R$1.000. Essa pesquisa foi feita em 6 empresas diferentes, na qual nós fomos selecionando os materiais nas empresas mais baratas. Então, aqui tem 8 equipamentos mínimos necessários, custando em R$989. Esse é um modelo 3D feito pela gente da Futura Horta. Então, são 3 canteiros iniciais para uma horta teste, recomendados pela Embrapa para que tenham 8 metros de comprimento, como pode ser visto na imagem à direita, por 1 de largura. Então, esses tamanhos foram recomendados pela Embrapa para hortas escolares, e também foi recomendado que eles sejam cercados para evitar pisoteamentos. Bom, para as próximas etapas, a gente pretende criar um plano de expansão, de implementação, utilizando manuais técnicos, além de criar um fluxograma das principais etapas. E, além disso, envolver a comunidade em futuros projetos ou palestras, para que a gente possa dividir as tarefas, porque uma horta é um projeto coletivo, então nós precisamos de pessoas envolvidas com este projeto. Bom, essas são as nossas referências, caso vocês queiram constar. E, portanto, nós podemos observar que o nosso projeto visa avaliar a implantação de uma horta, prevendo principalmente as dificuldades da implementação, seja com o público, seja com materiais, além de prever também os benefícios. Portanto, esses são os nossos e-mails para contato, caso tenha alguma dúvida,
Obrigado à atenção de todos e estamos à disposição para eventuais questões. Parabéns, José, pela apresentação, pelo trabalho. Obrigado. Nada. Pessoal do Frutificando Mais Orgânico, planejando um sistema de compostagem no contexto de uma horta comunitária urbana, está presente? Sim, a gente está aqui. Podem, então, projetar os slides de vocês. Quando estiverem prontas, só avisar. Na janela. Compartilhar. E abre a câmera. Tá ligado? Tá. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Gabriele, eu estou no segundo ano de mecânica. Boa tarde, eu sou a Ana Carolina, eu estou no terceiro ano de informática. E como aluna, a gente também tem a Mariana Oliveira de Macedo, mas ela não pôde estar presente e ela também está no terceiro ano de informática. Como coordenadoras, a gente tem a Luciana e a Tayane. A gente é do Instituto Federal de Hortolândia. Dando início ao nosso projeto, falando sobre o nosso projeto Cinema Frutificando, ele deu início nesse ano e ele aconteceu por conta de uma implementação que vai ocorrer aqui na horta do Instituto Federal de Hortolândia, né? Essa horta ela vai ser realizada próximo ao refeitório do campus e o principal objetivo, que eu vou falar posteriormente, que é a realização de uma composteira no ambiente escolar. A compostagem é um processo de transformação da matéria orgânica, que é fertilizante para as plantas, e que também é caracterizado por uma cor escura, que é sem cheiro e é rica em nutrientes. Nesse processo é utilizado micro-organismos e animais invertebrados para a composição do material, que isso vai gerando uma substância homogênea. E a compostagem é feita por meio de uma composteira, que é basicamente feita de folhas secas e galhos ou serragem, que é a estrutura onde o processo de transformação do material orgânico vai ocorrer. A compostagem também é um processo muito importante, porque ele evita de acumular lixos em aterros e lixões. Agora falando sobre o nosso objetivo do nosso projeto, né, o principal objetivo, como eu já disse, é realizar uma composteira onde vai ser construída a horta, e através dessa composteira a gente vai alimentar ela com os resíduos orgânicos que é produzido do nosso refeitório. A gente deseja realizar a vermicompostagem, que ela é uma compostagem maior e que sustenta todos os resíduos orgânicos que é produzido na escola. E a vermicompostagem, ela também é um processo mais lento, né, do que a compostagem seca, porque na compostagem a gente pode usar as minhocas, já na vermicompostagem a gente usa bactérias e micro-organismos. E também nosso objetivo é realizar palestras, oficinas, como na Semana de Ciências e Tecnologia do Instituto Federal de Hortolândia, a gente realizou uma oficina falando o que é compostagem e também demonstrando como fazer uma compostagem. A metodologia que foi construída, a gente usou da UFSC, que consiste em uma compostagem termofílica em leiras estáticas. É uma deposição microbiológica que depende de oxigênio e calor. E isso atinge temperaturas acima de 45 graus, ou seja, você vai sentir um pouquinho, vai estar a composteira pronta, e você vai sentir, se você colocar a mão assim, um pouquinho assim acima, você vai sentir um pouquinho quente. Vamos utilizar leiras de formato circular, que serão feitas de telas galvanizadas e tela de mosquiteiro. Este modelo da construção foi utilizado pela ONG Semeia Compostagem. E também, como a Ana disse, tivemos a Semana da Ciência e Tecnologia aqui no campus Hortolândia, e foi realizado um levantamento bibliográfico, e a metodologia escolhida
foi a vermicompostagem, que a gente utilizou com materiais recicláveis. Nessa oficina que nós apresentamos aqui no Campus Hortolândia, ensinamos os alunos o que é uma compostagem, como que a vermicompostagem ajuda, e como montar uma composteira em casa, com uma composteira doméstica, que é a vermicompostagem. A seca. E essa é a figura exemplo de uma composteira que será realizada na horta. Agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados de discussões. O planejamento da construção da composteira na horta aqui do IFSP ainda está em andamento, com a construção de um projeto e listagem de materiais necessários. Até o momento, a gente já escolhemos o lugar e a terra foi arada. Então, Acredito que travou para todo mundo. Possivelmente o problema é dela. Tá. Achei que era comigo. Vamos aguardar um pouquinho, então. E também, a gente também já realizou, né, os meios. Meninas, travou um pouquinho o trabalho de vocês. De materiais, como palestras e oficinas. Oi. Vocês estão me escutando? Então, travou ali logo Sim. após vocês estarem falando da figura, da imagem, né, ilustrativa da composteira. Sim. Acho que travou de novo. Essa parte? Essa parte? Travou de novo. E aí, né, Voltou? pessoal? Acho que vocês concordam que foi aí? Essa a gente viu, né? Isso. Aí ela passou para o resultado de discussão da Terra. Isso, aí travou, né? Sim. Tá. Ok. Essa parte aqui. E os resultados da discussão. O planejamento da horta, da construção da composteira, está em andamento, com a construção de um projeto e listagem dos materiais necessários. E até o momento já escolhemos o local e a terra foi arada. Como resultado final, seria as instalações das composteiras no local estabelecido. Então, essa é a imagem aqui do campus mesmo, só que fica ao lado do refeitório. E aqui que vamos construir a horta e a composteira também. Como conclusão, né, do nosso projeto, as atividades já estão em andamento, como a Gabi falou, que a terra já foi arada, e faltam os processos ainda a ser realizados antes de a gente construir a horta. E também realizar a nossa composteira, né? Então, além de iniciar os momentos de ações de educação ambiental, a gente também pretende a divulgação de materiais e realizar palestras e oficinas. A gente queria agradecer ao Instituto Federal, que é o nosso campus, Hortolândia, pela autorização de realizar esse projeto, a professora Luciana Jatobá, que está orientando o projeto, e a Tayane Aguiar, que é a nossa orientadora, que ajudou bastante. Essa oficina que a gente realizou na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no campus Hortolândia. Nessa oficina, a gente falou sobre o que é composteira, o que é uma composteira, como que se faz uma composteira doméstica, que seria a compostagem seca, onde a gente usou 3 baldes, que dá para ver na imagem, e a gente cortou a tampa do último balde, que é o terceiro balde, e do segundo balde a gente só fez furinhos na tampa. No primeiro
descartadas, muitas vezes, nas nossas residências. E também a gente levou serragens, né, e as minhocas. Essas são as nossas referências e a gente queria agradecer por vocês terem assistido. Obrigada. Parabéns, meninas, pela apresentação. Pessoal do trabalho Disseminação de Conhecimento sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos está presente? Sim, estamos aqui. Sim, estamos aqui. Vocês podem, então, projetar para apresentar. Só um minuto. Dá para ver? Dá sim. Tá, sim. Já está nos resultados de discussão. Isso. Bom, estamos aqui, eu sou a Larissa Caetana, esse é o Hugo, nós somos alunos do terceiro ano do curso de Meio Ambiente, aqui do Instituto Federal de São Roque. Daí a gente vai apresentar o nosso trabalho, que é sobre disseminação do conhecimento de aproveitamento integral dos alimentos. Bom, eu vou começar aqui explicando os nossos tópicos que a gente vai trabalhar nessa apresentação, que vão ser introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões e considerações finais. Bom, para a introdução, é legal a gente analisar que a produção de alimento, ela gera muitos impactos ambientais e desperdício durante todo o seu ciclo. Só que nesse caso aqui, a gente vai focar mais no desperdício que é gerado na casa do consumidor. Ou seja, quando ele vai consumir o alimento e ele descarta uma parte que para ele não é viável para o consumo. E daí, diante disso, a gente apresenta o aproveitamento integral dos alimentos, que é a gente aproveitar o alimento como um todo, ou seja, não só a parte comercial, mas também as sementes, as folhas, cascas, talos e farelos de hortaliças. E esse aproveitamento ele se apresenta como uma medida para tornar a alimentação mais saudável e sustentável. Bom, como objetivo, a gente tem como objetivo geral difundir esse conhecimento sobre aproveitamento integral dos alimentos, para que as pessoas elas criem práticas mais sustentáveis. E como objetivos específicos, nós sintetizamos o tema a fim de diminuir o desperdício de alimentos, sensibilizar sobre a fome e desnutrição, a economia que é gerada na produção e abastecimento dos alimentos, e tudo isso trazendo alternativas práticas. Bom, nós selecionamos um referencial bibliográfico e, através desse referencial, elaboramos aulas diferentes para dois públicos-alvos diferentes. Inicialmente, o nosso primeiro público-alvo foi a sala de AMB 1, ou seja, o primeiro ano do curso técnico de meio ambiente, com 46 alunos na turma, e esta aula foi bastante expositiva e durou cerca de 1h e 40 minutos. Foi discutido o conceito do aproveitamento integral dos alimentos, porém de uma maneira mais técnica e científica. Também discorremos sobre as ODS da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, além de práticas cotidianas, e, no final, ocorreu a degustação de 3 receitas para os estudantes de AMB1, sendo um suco e 2 doces. Também tivemos 2 aulas expositivas para participantes do Centro de Referência de Assistência Social, ou seja, o CRAS, e compareceram 17 pessoas e foram 2 encontros de 1h30, aqui mesmo no Instituto Federal do Campus São Roque. Porém, tratando-se de públicos-alvos diferentes, essa aula foi bem mais informal e com bastante diálogo devido ao nosso público-alvo. Também aconteceu a degustação de receitas, sendo um salgado, um doce e um suco. Como os resultados, nós pudemos analisar que o primeiro público-alvo possuía menos conhecimento sobre o aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, os alunos de AMB1 possuíam menor conhecimento sobre o uso integral, dado que são uma geração mais nova, e concluímos que as mulheres do CRAS, elas possuem um conhecimento bem maior e mais amplo sobre o aproveitamento dos alimentos. E também discutimos e analisamos que
As mulheres do CRAS, mesmo elas não conhecendo inicialmente o tal conceito, elas já realizavam isso de maneira indireta, ao longo do seu cotidiano, devido às receitas e devido à gastronomia abordada por elas. Como considerações finais, a gente teve a conclusão assim que inicialmente o nosso público-alvo seria as mulheres do CRAS, né? Porque se trata de um público que está em situação de vulnerabilidade social. E então a gente queria trazer esse conhecimento para elas, para que elas pudessem colocar em prática no dia a dia e que isso pudesse ajudar economicamente e a fim de nutrição delas mesmas, delas e da família. Porém, a gente percebeu que elas já tinham parte desse conhecimento, né? Já tinham um conhecimento prévio. E daí a gente veio mais ajudando elas a moldarem esse conhecimento, dando nome e trazendo... ampliar o conhecimento também. Sim, e trazendo mais práticas para elas fazerem na casa delas. No entanto, a gente percebeu que na nossa primeira apresentação para a turma do primeiro ano de meio ambiente, eles tiveram uma reação diferente, porque eles não têm esse hábito tanto de cozinhar e também de comer, de degustar receitas onde são implantadas essa prática de aproveitamento integral de alimentos. Então, uma coisa que a gente percebeu que poderia fazer diferente, que se tivéssemos no início do projeto, fazer essa apresentação com um público-alvo diferenciado. Seria pessoas mais jovens que pudessem ter esse primeiro contato com esse tema e botar em prática mais cedo. É isso. Muito obrigada por terem assistido. Parabéns, pessoal, pelo trabalho. Obrigada pela apresentação. Pessoal do trabalho coleta de resíduos sólidos em um campus do IFSP, possibilidades de melhoria, está presente? Sim, estou presente. Então, pode projetar os slides para iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Valentina. Eu faço parte do Instituto Federal de Sertãozinho e, juntamente com o professor e orientador Rinaldo Macedo Moraes, nós desenvolvemos esse projeto que se intitula como Processo de Coleta de Resíduos Sólidos em Campos do IFESP, Possibilidades de Melhoria. Bom, para introduzir um pouco esse projeto, é notório que no Brasil, nas cidades e comunidades, nós temos enfrentado grandes desafios econômicos, sociais e principalmente ambientais, que foi nosso início de tudo, foi esses desafios ambientais. Há necessidade hoje de nós desenvolvermos estratégias e projetos para que esses desafios sejam menores. Como, por exemplo, nós temos a estratégia dos 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. No Brasil, a gente detectou que são poucos esses projetos e estratégias para diminuir os impactos e desafios ambientais. Por isso, se surge a necessidade de projetos como este, para que a gente consiga melhorar e diminuir esses desafios. Então, na Administração Pública Federal, temos a implementação de logística sustentável, e no IFESP, o PDI, que seria o Plano de Desenvolvimento Individual, nós temos que a sustentabilidade é um valor primordial, essencial, bem como o plano de melhoria na coleta de resíduos sólidos em todos os campos. Bom, o objetivo desse projeto é descrever o processo atual nesse campus de estudo de coleta de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis,
bem como, através desses processos, identificar as possíveis melhorias no processo de descarte e destinação dos resíduos. É importante destacar que não foram incluídos nesse projeto processos de coleta de resíduos biológicos, químicos, radioativos ou perfuro cortante, já que eles possuem protocolos de legislações específicas ao qual a gente não poderia estar alterando. Como método, recurso metodológico, tivemos duas fases, sendo a primeira uma pesquisa bibliográfica e a outra fase com um trabalho de campo, que teve por auxílio, ajuda, os colaboradores, os servidores e profissionais terceirizados. Com abordagens qualitativas para a coleta de informação por meio de entrevistas, ao quais os entrevistávamos, e levantamento. Foram também apresentados de forma descritiva todos os resultados que nós tivemos, e a partir das entrevistas, nós conseguimos identificar alguns pontos que seriam de importância para a gente se aprofundar, bem como os volumes de coletas atuais, as destinações, o volume total, como que é feita essa coleta. Dessa maneira foi possível a gente ter uma noção e poder começar a entender quais seriam as possibilidades de um novo plano e também de uma nova geração de renda para esses profissionais. Importante ressaltar que todo esse método de entrevistas, durante a pandemia, ela seguiu os protocolos e regulamentos institucionais devido à pandemia do Covid-19, para que todo esse projeto fosse feito de maneira certa e também com segurança. A partir das entrevistas realizadas, sendo elas 7 ao total, sendo 3 remotas e 4 presenciais, ao qual abrangiu vários setores do IPESP, sendo diretoria administrativa do campus, diretores de contratos, chefes de limpeza e jardinagem, os colaboradores terceirizados, sendo chefes de limpeza e manutenção, coordenação de tecnologia de informação e também a coordenação do curso de cervejaria. Então, esses foram todos os setores que abrangemos, fizemos pesquisas para entender como que era esse descarte e coleta dos resíduos. Então, a partir dessas entrevistas, foi possível identificar esse volume, locais de produção, atual destinação, e aí surgiu novas possibilidades de melhoria para cada resíduo e área em que eles são produzidos. Bom, identificados os resíduos, nós tivemos sobras de aço de ferro, madeira, grama, folhas e gravetos provindos da jardinagem, lixo eletrônico, lâmpadas, fios elétricos, papel e papelão, plásticos e latas de alumínio, persianas, cortinas, isopor, resíduos do laboratório de cervejaria, como bagaço de malte, resíduos sólidos, o lixo orgânico e o lixo sanitário. De início, nós tínhamos como objetivo, além de um plano de melhoria, também a obtenção de uma renda extra através desse novo plano para os servidores terceirizados. Por meio das entrevistas, foi detectado que não seria possível, por causa de restrições dos contratos. Mas isso não nos impediu de desenvolver um plano em que, de alguma forma, esses funcionários pudessem ser beneficiados de alguma maneira material ou com pequenos benefícios lucrativos externos ao contrato. Houve também a possibilidade e a necessidade também de um processo contínuo educativo de sensibilidade para os alunos, de maneira que os alunos estivessem envolvidos nesse projeto para que alcançasse e disseminasse para mais lugares esse projeto. Participou-se também de eventos formativos, como workshop com especialistas em sustentabilidade, em que eles também apontaram a necessidade de ter um processo educativo para que os alunos se envolvam
entendam e se comprometam também com a causa, bem como oficinas de compostagem e destinação de resíduos orgânicos, que seria um projeto em que a gente estaria também inserindo ao nosso projeto para que tivesse a oportunidade de ter uma nova destinação do lixo orgânico, que foi citado nas entrevistas como um grande problema e que caberia a essa oficina e ao processo de compostagem. Foram também identificados, dentro do campus, do PEC, de Sertãozinho, processos de sustentabilidade, sendo eles coleta de energia fotovoltaica, horta comunitária, bem como o programa de economia de energia elétrica. A tabela em seguida mostra os resíduos sólidos identificados, bem como as possibilidades de novas destinações desses resíduos, sendo as sobras de aço e ferro tendo como nova possibilidade esse material ser vendido como sucata pelos próprios profissionais terceirizados, a madeira como reutilização na concepção de produtos que poderiam ser usados no próprio campus ou na casa dos profissionais terceirizados, usados como suporte, apoio de vasos e etc., bem como também ser usados em trabalhos de mercearia. As gramas, folhas e gravetos eles poderiam ser usados na produção de adubo por meio da compostagem ou cobertura natural, pois o campus tem uma grande área verde, seria de extrema utilização que resiste. Os lixos eletrônicos patrimoniados não patrimoniados, poderiam ser vendidos como sucata. Já os patrimoniados não poderia se alterar esse plano de destinação, já que eles têm um estudo mais aprofundado e requerem um setor que não se pode estar mexendo. Os fios elétricos poderiam estar na questão de trabalhadores terceirizados ou cooperativas, o lixo orgânico e úmido poderia estar na produção de adubo por meio do processo de compostagem, que poderia ser utilizado na horta comunitária, projeto instalado também no SESC. Plásticos, latas de papel e papelões poderiam ser usados pelos próprios servidores ou destinados ao ecoponto. E os resíduos do laboratório poderiam estar, no laboratório de cerveja, poderiam estar participando do projeto de produção do adubo por meio do processo de compostagem, como também na produção de alimentos e insumos para a produção de produtos ecológicos, como, por exemplo, o tijolo ecológico. Bom, como conclusão, nós concluímos e levantamos os volumes locais, produções, coletas e descarte desses resíduos na atualidade. Foi estudado, levantado novas possibilidades desses processos de maneira a beneficiar não só o campus e o nosso meio ambiente, mas também os trabalhadores terceirizados. E é bom ressaltar que, embora todos os campos tenham ações sustentáveis, é de nosso dever sempre procurar melhorias para essas ações, de maneira a sempre progredir e ir para frente. A gente espera que esse trabalho contribua na construção de um plano para a adequada destinação dos resíduos, de maneira a contribuir com todos os institutos e promover ações de sustentabilidade. Por fim, temos as referências. Agradeço a todos que participaram e ouviram o nosso projeto. Parabéns, Valentina, pela apresentação. Agora, os avaliadores eles podem fazer algumas considerações, perguntas para os trabalhos, né? Então, a gente pode iniciar. O Clóvis já está com a câmera ligada, então, se você quiser iniciar as perguntas, as considerações, Clóvis, fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu não sei como que vai funcionar, se a gente faz as perguntas só de um trabalho e depois as pessoas respondem, ou se a gente faz para todos. Acho melhor por partes, né? Sobre o primeiro trabalho, eu vou perguntar aí para a Sofia e para a Débora.
Primeiro, parabéns, meninas, pelo trabalho, muito legal, gostei bastante, né, da questão das imagens, assim, né, Obrigada. E dessa importância, né, da conservação e da recuperação da cobertura vegetal nativa. Vocês pegaram uma área de trabalho bem grande aí, e eu dei uma olhadinha no decreto, né, que vocês utilizaram, aquele 62.913, e ele não dá prazo, né, para essa cobertura ser recuperada, né, os 90%. Né, mas lá no final ele fala que ele tem que ser revisto em 10 anos, né, esse decreto. E a gente está na metade, né? Então, assim, o que vocês esperam desse segundo tempo aí, né, dessa recuperação, desse trabalho? Porque daqui 5 anos esse decreto vai ser revisto, né? Como é que vocês acham que vai estar a situação aí do litoral norte que vocês estão estudando? Então, a primeiro instante, ao longo desses 10 anos de estudo, de 80% passou para 84,5% sem nenhuma ação mitigadora, sem replantar nada. A floresta, né, a mata nativa, ela foi se reconstruindo, foi se restaurando naturalmente. Daqui esse tempo que falta para esse decreto entrar com as ações mitigadoras, para quando for rever, esteja no mínimo 90%. Eu também acho que há uma possibilidade, talvez não seja o ideal ainda, né, os 90% que o decreto requer, mas eu acho que é bem provável que tenha aumentado, talvez siga esse mesmo padrão que seguiu nos 10 anos, por ser muito próximo à Serra do Mar, que é um local de preservação, uma unidade de Berço de conservação. semente. Tá legal. Agora eu não sei se mais alguém quer fazer perguntas sobre esse trabalho, se eu pergunto para o próximo. Vamos ver se o Clóvis é você, desculpa, o Abraão, a Luana, né, tem alguma questão para o primeiro trabalho, né? Eu gostaria de fazer pergunta para as meninas também, né? Fica à vontade, Luana. Deixa eu ativar aqui a câmera, para elas poderem me ver, né? Então, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, muito bom, muito boa apresentação também, né? Nós, como professores, ficamos muito felizes de ver a desenvoltura de vocês, né? Então, parabéns mesmo. Eu percebi na tabela que vocês mostraram do resultado que aumentou a porcentagem de área que foi recuperada, né? Então, aumentou, vocês falaram de 80% para 84,5%, alguma coisa assim. Mas percebi também que aumentou, na verdade, quase que surgiu ali uma zona rural que vocês chamaram. Vocês gostariam de explicar melhor, por favor, o que seria essa zona rural? Se é uma zona ali de cultivo, de agropecuária, se é uma zona rural, mas que tem casas. O que é essa zona rural que surgiu ali? Eu fiquei com essa dúvida. Então, nós fizemos a técnica de visualização manual remota. Então, a gente não fez a visitação de campo, não fomos até lá. Mas aqui em Caraguatatuba, provavelmente, por não ser um lugar com muita agropecuária e nada do tipo, provavelmente deve ser algum sítio, alguma chácara, algo do tipo. Uhum. E mais uma dúvida. Legalmente, poderia surgir uma área como essa, considerando esse decreto? Ou ela estaria ali meio que não recomendada, né? Uma vez que o intuito principal seria a preservação daquele ambiente. Sim, então na área não seria tão indicado, né, por ser próximo de uma área de conservação, mas ao longo do tempo surgiu essa área rural, que é correspondente de 2%. Tanto que no mapa que a gente mostra os resultados do primeiro mapa e do segundo, 3%. Do primeiro mapa e do segundo não mostra, e no segundo já mostra, que é a área em lilás que eu havia falado. É uma área rural, mas é um rural que tem casas, não é tanto de plantação, é mais de pessoas que moram ali em contato com a natureza. E tá dentro do que o decreto permite, porque, se eu não me engano, são 3... ele permite até 3%, utilizar até 3% da área, não tem um crescimento muito grande. Tudo bem, muito obrigada pelas informações. Abraão, você gostaria de fazer alguma consideração para o primeiro trabalho?
Professor, agora não. Tá ótimo, então. Então, para o segundo trabalho, então, algumas considerações. Clóvis, Luana, Abrão. Terceiro trabalho. Eu posso começar, então, do segundo trabalho, do José Vitor, né? Com a Carla e o Rodolfo. Eu acho, assim, legal, fizeram o levantamento dos recursos, né? Isso é muito importante para ver a viabilidade, né, de instalação da horta, né? Eu ia perguntar, assim, o engajamento, você falou que teve um engajamento, né, da comunidade, e o questionário que vocês fizeram, né, como é que vocês elaboraram ele? Vocês fizeram algum projeto piloto, né, aplicaram antes para depois definir ele, ou ele foi sendo construído ao longo do trabalho? Como é que foi feito essa parte da metodologia? O questionário, a gente pegou alguns outros projetos que já tinham utilizado também da mesma área, questionários do mesmo tipo. Então, nós pegamos algumas perguntas parecidas para justamente identificar as pessoas que gostariam de contribuir. Então, muitas das questões é mais para identificar a série dos alunos, a disponibilidade de horários. Então, as principais perguntas do questionário que nós criamos no desenvolver do projeto, de acordo com o interesse do projeto, foram a 8, a 9 e a 10, que são aquelas 3 últimas que eu evidenciei bem. Então, o questionário foi feito durante todo o período do projeto, com esse intuito de captar pessoas. José, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação, tá? Obrigado. E pelo trabalho. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, que no começo do trabalho você começou falando um pouquinho sobre a questão do agrotóxico, certo? Sim. A ideia de vocês é usarem apenas produtos orgânicos, correto? Isso. Tá. E vocês chegaram a fazer alguma discussão acerca do uso do agrotóxico ou não? Por exemplo, muitas empresas, José, de produtos aí ligados à agricultura, afirmam que os malefícios do agrotóxico se dá justamente pela aplicação errada desses produtos, sobretudo de pessoas que não usam os equipamentos aí de proteção individual, e que isso estaria associado ao aumento de câncer, ou de doenças respiratórias e assim por diante, e não necessariamente esses produtos. Eu queria saber se você tem alguma opinião sobre isso, se você leu sobre isso, alguma coisa nesse sentido. Então, de acordo com as nossas pesquisas, o uso do agrotóxico não é em si um problema, a forma como ele é utilizado, em si a quantidade. Porque como ele é feito para atacar organismos, para matar os animais, né, que atacam os produtos das plantações, então, quando ele é utilizado em alta escala, como está sendo no Brasil, de acordo com aquele gráfico, ele acaba atacando o organismo humano, porque ele fica meio que... Os requisitos dele que foram utilizados fica na plantação. Então, quando ele passa para o consumidor final, acaba gerando algumas doenças, como um câncer, já que nós evidenciamos junto do Instituto Nacional do Câncer e nas pesquisas do site. Uhum. Legal. Luana, alguma pergunta para o grupo? O grupo não, né? Para o trabalho do José? Não, nenhuma pergunta, mas gostaria de parabenizar. Ele foi muito claro na apresentação dele, então não me gerou nenhuma pergunta. Meus parabéns para você. Obrigado. Algum dos avaliadores, alguma questão sobre o trabalho frutificando mais orgânico? Eu tenho, professora. À vontade, Abrão. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, porque nós já passamos por uma experiência de construir uma composteira. E assim, nós tivemos uma experiência, digamos assim, não exitosa, porque acabou que a construção foi feita, a gente começou o projeto, mas infelizmente a gente teve problema, de certa maneira, de encontrar um material orgânico suficiente
para fazer essa compostagem, né? Vocês já têm ideia de onde vocês vão conseguir uma quantidade significativa de material orgânico para essa composteira? A unidade de vocês, o campus de vocês, tem um restaurante que vocês podem pegar, por exemplo, sobras ou coisas que estão para estragar? Vocês pensarem em fazer alguma parceria com algum outro estabelecimento, com a prefeitura, enfim? O nosso campus, ele tem um restaurante, sim, um refeitório, e pegamos o material orgânico de lá mesmo. A gente tem um lixinho, um baldinho que deixamos para pegar materiais orgânicos. Mas é fornecido, sim, a gente pega pelo refeitório do campo. Fazer compostagem. Mas é só pelo refeitório? Não tem outra fonte de material orgânico? Deixa eu ver. Como a gente vai fazer a nossa horta em conjunto com a Prefeitura de Hortolândia, então a gente vai ter uma parte que é a comunidade a fazer parte dessa horta. Então, a gente também vai pedir para que esse pessoal, né, que vai estar auxiliando na horta, que faz parte da comunidade, a gente daria para eles esse baldinho para eles poderem coletar os resíduos orgânicos. Não, acho que não. Cortou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender o que vocês falaram. Está oscilando, parece, a internet de vocês vocês. vão pedir ajuda para o pessoal da comunidade também, que se propôs a ajudar. Então, eu consegui entender isso. Eu acho que é isso, né? Parabéns, viu, meninas? Não desistam, porque não é um projeto fácil, tá? Mas é um projeto que quando dá certo, assim, muito, muito legal. Parabéns. Parabéns, meninas. Alguma pergunta ou consideração para disseminação de conhecimento sobre aproveitamento integral dos alimentos? Eu também quero falar sobre esse trabalho. Eu achei muito, muito interessante mesmo. Não só pela questão dos alimentos em si, né, mas pela questão social também, né, do trabalho. Parabéns, vocês, Hugo, Larissa, Maria Eduarda e a professora Glória, né? Achei bem interessante mesmo a questão social do trabalho de vocês. Assim, pensando tanto no seu trabalho, como no trabalho da horta, né, da composteira, redução de volume de lixo para aterros, né, aumento de recursos para a horta, diminui o desperdício de alimentos, né, então, assim, muitas coisas positivas. Parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, o que vocês esperam de dar continuidade aí no trabalho? Como é que vocês veem aí os próximos passos para vocês? Bom, a gente, durante os nossos encontros, né, as nossas rodas de conversa com as mulheres do CRAS, surgiu a ideia de trazer um programa aqui para a cidade, que seria o Mesa Sesc Brasil, que é um programa que ele, basicamente, ele pega onde está sobrando comida, onde tem o desperdício, e leva para lugares onde está faltando comida. Então, ele faz essa ponte entre essas instituições. Então, a gente achou muito legal a ideia e a gente procura... esqueci a palavra. A gente procura desenvolver essa ideia
para que seja um programa muito legal, não só para o Instituto, mas também para a comunidade. A comunidade local. Sim. E tal projeto também ensina para as pessoas da comunidade local, projeto aberto, de como aproveitar os alimentos integralmente e como ajudar também a comunidade e toda essa cooperação. Além disso, eu acho que se a gente conseguir, né, aqui, a gente está no nosso último ano, mas se a gente conseguir dar continuidade para essa disseminação de conhecimento aqui no campus, eu acho que seria muito legal. Até a aula que a gente deu para o primeiro ano, eu acho que foi de bastante proveito nesse sentido, da gente continuar essa disseminação de conhecimento aqui no campus. Tá ótimo, parabéns, é isso mesmo, a questão do conhecimento, né, quanto mais você divide, mais você compartilha, mais você ganha, né, então, com certeza esses alunos, né, que trabalharam com vocês vão compartilhar com outros, né, então, o caminho é esse mesmo, parabéns. Mais alguma consideração sobre este trabalho? Algum dos avaliadores quer fazer alguma consideração ou pergunta para o trabalho coleta de resíduos sólidos em campos do IFSP, possibilidades de melhoria? Eu também, vou falar. Pode falar, Clóvis, fica à vontade. A Valentina tá aí, né, e o professor Rinaldo. Olá, boa tarde. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Eu também queria destacar a metodologia, né, que você utilizou em entrevista, e parabenizar, assim, que você colocou as sugestões de fato, né, de melhorias nos processos que vocês estudaram. E, assim, a gestão de resíduos, né, ela é um trabalho constante, né, então, com certeza, esse trabalho que você fez, ele não é um trabalho pronto, né, e acabado, assim, que vai ser um trabalho final, mas é um trabalho muito importante para a gestão, né, é um passo a passo, né, então, ele faz parte de um projeto maior. Então, assim, além desse seu projeto, você conhece aí em Sertãozinho, né, no Instituto, outros trabalhos nessa área de resíduos, né, tanto sólidos quanto resíduos químicos, biológicos, e vocês chegaram a conversar, compartilhar alguma coisa? Bom, em questão dos resíduos, aqui em Sertãozinho, a gente ainda tem um pouquinho de defasagem, principalmente nos resíduos sólidos. A gente procurou como são feitas essas destinações. Nós temos o ecoponto, em que a maioria dos resíduos sólidos produzidos no campus é destinado, porém esse ecoponto não tem uma separação desses resíduos, e geralmente eles chegam amontoados juntos, por isso houve a necessidade de a gente fazer esse separamento. Temos também a ESAL, que é um lugar onde são levados também os resíduos sólidos, só que já é uma empresa privada, então assim é mais difícil para se levar os resíduos sólidos de lá. Então, geralmente é mais os ecopontos, que são pontos espalhados por Sertãozinho. Mas um plano de gestão de resíduos sólidos não foi exposto para a gente, não foi mostrado para a gente. Por isso que houve essa necessidade de a gente mostrar, entendeu? Principalmente porque, apesar do campus terem lixeiras de separação de lixos, no final a gente descobriu que esses lixos eles são amontoados, eles são todos juntos e vão para a caçamba ou para o ecoponto, e a gente ficou desesperado, porque gente, não é possível, não pode acontecer esse tipo de coisa, não pode ter lixeiras que separam e no final juntam. Então, por isso que houve essa necessidade da gente procurar um plano que envolvesse não só o IFES, mas que pudesse se abranger para toda a cidade. Que bom que vocês tiveram essa preocupação, né? Porque às vezes fica só na aparência, né? Se deixar lá a lixeirinha separada um para cada material e depois juntar tudo, quer dizer, você só gastou dinheiro, né? Com lixeiras. Então, parabéns aí pela preocupação de vocês. Mais alguma consideração de avaliadores, perguntas?
Acredito que agora, se outros participantes, né, tenham curiosidades ou alguma dúvida sobre outros trabalhos, podem, então, levantar a mão para fazer as perguntas, né, para os outros membros aqui da sala. Aparentemente não, né, Thais? Aparentemente não. Então, eu penso que se não há mais nenhuma colocação dos avaliadores, eu quero, em nome da equipe aqui de Suzano, junto com a Thais, agradecer muito a presença de vocês, dizer que os alunos estão de parabéns junto com seus orientadores. A gente viu uma sala cheia de preocupação socioambiental, né? Essa geração tem que ter essa preocupação de forma bastante intensa mesmo, precisa, né? Eu acho que esse é o caminho, né? O caminho da educação para começar a mudar, né? Então, quando começa a observar, questionar, né, e pedir mudança, a educação está sendo feita. É por aí mesmo, viu? Parabéns, todos os trabalhos centrados, com uma metodologia, né? Uma percepção bastante crítica. Fico muito feliz, tá bem? Um grande abraço a todos, foi um prazer, e a gente deixa aberto, caso alguém queira falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Grande abraço. Obrigado. Pessoal, parabéns aí pela organização, viu? Parabéns pelo pessoal que apresentou também. Foi um prazer aí conhecê-los mesmo que remotamente. Boa semana aí para todo mundo. Jairo, você sabe dizer se o link vai ser disponibilizado depois no YouTube das apresentações? O Rodolfo perguntou aqui no chat. Eu não sei informar, Thaís. Eu posso perguntar para o Paulo, mas eu tenho a impressão que não. Acho que o objetivo você diz o link da gravação, não é isso? Isso. Não, eu tenho impressão que o objetivo da gravação é se for necessário retomar alguma coisa, mas eu posso verificar e repassar a informação depois, né? Tá ótimo. Bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Thaís, tenta parar a gravação por aí, que eu não estou conseguindo aqui por algum motivo. Tá. Parei.